Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, é madrugada aqui agora, eu tô sem sono, resolvi gravar os exercícios para vocês. Eu ia fazer amanhã de manhã, mas resolvi fazer agora. Eu fiquei devendo alguns exercícios da lista, eu vou fazer eles agora para vocês, ainda sobre associação de resistores em paralelo. Vamos lá então? Bom, vou continuar aqui então a resolução desses exercícios, mas eu acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho aqui e lembrar todas as fórmulas, tá? Vamos lá. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Bom, nós estamos estudando associação de resistores. Existem dois tipos de associação. Associação, associação em série e associação em paralelo. Associação em série é quando nós temos um resistor depois do outro. Assim, um depois do outro. Então, vou colocar aqui R1, R2, um depois do outro. Em paralelo é quando a gente tem dois resistores, só que um do lado do outro. Assim, R1 aqui em cima, R2 aqui embaixo. Tudo bem? Bom, pode ser 3, 4, 5, né? Podem ser vários. Vou colocar aqui assim, ó, para a gente estabelecer aqui. Vamos colocar aqui a corrente elétrica. Corrente elétrica é a corrente I, né? Corrente I. Depois nós temos aqui a tensão, que é a voltagem, né? A tensão a gente usa a letra U. E temos também a resistência, que eu vou chamar aqui, no caso, de resistência equivalente, que é aquela que você substitui um conjunto de resistores por um só. Esse um só é chamado de resistor equivalente. Bom, vamos colocar aqui. Na associação em série, a mesma corrente que chega é a mesma corrente que sai. Então, é a mesma corrente que passa por todos os resistores. Então, aqui para a corrente na associação em série, eu vou colocar que a corrente aqui ela é constante. Constante, é sempre a mesma. Então, a mesma corrente para o R1 vai ser a mesma corrente para o R2. Tá? Aí, para associação em paralelo, aí já não é assim, já é diferente. A corrente aqui, você tem uma corrente aqui em cima, I1, e tem outra corrente aqui embaixo, I2, que é o quê? As duas somadas vai dar a corrente que chega. Ou seja, a corrente que chega ela se divide em duas, depois vai juntar aqui de novo no final, né? Então nós temos que a corrente ela é a soma das correntes em cada resistor. Se tiver mais resistores, a gente vai somando. Ok? Beleza. Agora, com a tensão acontece o contrário. Nós temos aqui, ó, cada resistor desse aqui tem uma tensão diferente. Aqui tem uma tensão, aqui tem outra. Então, cada um tem uma voltagem. Já aqui na associação em paralelo, eu tenho uma voltagem só para os dois. Então fica invertido. Ó. Aqui a gente vai somar tensão 1 mais tensão 2. Se tiver outros, a gente vai somar. E aqui nós temos uma tensão constante. Constante. Repare que é invertido, né? Ó. Esse com esse com esse. Tá? E aí as resistências. Bom, para calcular a resistência equivalente numa associação em série, a gente simplesmente vai somar. Vou fazer isso aqui. Ó. Resistência equivalente é a soma das resistências de cada resistor. A gente vai somando. Se tiver outros aqui, a gente soma aqui. Certo? Agora, para associação em paralelo, nós temos mais de uma opção. Nós temos isso aqui, ó. Para resistor equivalente. 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais etc. Opa, vou botar aqui. Certo? Agora nós temos algumas questões aqui. Quando eu tenho N resistores, ou seja, vários resistores iguais. Quando eu tenho vários resistores iguais, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar, para calcular o resistor equivalente, a gente vai pegar um desses resistores, o valor de um deles, e vai dividir pela quantidade deles. Tá? Quantidades que ele. Se eu tenho 3 resistores iguais, eu pego o valor de um e divido por 3. Se eu tiver 10 iguais, pego o valor de um deles e divido por 10. Tá?
E aí uma coisa interessante, que se eu tiver só dois, se eu tiver dois e eles forem iguais, eu vou dividir por dois, né? Porque é um deles dividido pelo número deles. Um número dividido por 2 vai cair pela metade. Então, toda vez que eu tenho dois resistores iguais, o resistor equivalente é metade. Tá? Então, se eu tiver dois resistores de 4 ohms, o resistor equivalente é de 2 ohms. Tá? E aí temos uma outra também, que é quando eu tenho dois resistores diferentes. Eu vou calcular assim, ó. Vou colocar aqui, ó, o resistor equivalente. A gente vai multiplicar em cima, R1 vezes R2, e vai somar embaixo. R1 mais R2. Tá? Isso aqui são para dois. Esqueci de escrever aqui em cima. Ó. É como se tivesse escrito aqui em cima. Dois resistores. Tá? Pode ser igual, pode ser diferente, não tem problema. Tá? Mas em geral, quando são diferentes, a gente usa esse de baixo. Quando são iguais, a gente usa esse de cima aqui. Certo? E claro, a gente não pode esquecer das outras fórmulas, né? A fórmula da corrente elétrica. Corrente elétrica é a carga pelo tempo. Né? Para calcular a quantidade de carga elétrica, a gente pode usar aqui quantidade de partículas vezes a carga elementar. A gente pode usar também as leis de Ohm, né? A primeira lei de Ohm, ela é isso aqui, ó, Rui, que pode ser escrito como Uri, ou pode ser escrita como I-Ur. É tudo primeira lei aqui. A segunda lei é aquela da Rho, comprimento do fio e a área, né? Essa aqui é a segunda lei de Ohm. E aí nós temos as fórmulas de potência. Potência pode ser calculada fazendo energia dividido pelo tempo. Tá? Potência pode ser calculada com corrente vezes a tensão, que é o famoso π. Nós temos também potência com corrente ao quadrado vezes a resistência. E temos potência igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Então, são 4 fórmulas para potência. Então, todas essas fórmulas aí, mais essas aqui do nosso esquema aqui de... Vou colocar outra cor aqui, ó. Nosso esquema aqui de resistores em série ou em paralelo. A gente pode fazer uma tabela assim, não? Certo? Aí fica uma tabelinha aí, ó. Aí, com as fórmulas. Beleza, então vamos lá para a resolução dos exercícios. Ok, vamos para o primeiro aqui. Ele diz assim, esse aqui é da PUC, São Paulo. No circuito abaixo, F, tá aqui o F. Vou colocar a caneta vermelha aqui, F. F representa um fusível que suporta até 4 amperes sem se romper. Então, o que é um fusível? Vocês lembram lá no começo? Fusível é um dispositivo de segurança. Ele protege o equipamento para não queimar. Tá? Então, esse aqui é um fusível, ele é um protetor do circuito. Aí diz ali que o máximo que ele suporta é uma corrente de 4 amperes. Então, vou colocar aqui uma corrente de 4 amperes, é a corrente I, é o máximo que pode passar por ele. Bom, aí diz aqui, ó, e 9 volts é fornecido pela bateria. Então tá aqui, ó, aqui fica a bateria, né, e está fornecendo aqui uma tensão de 9 volts. Temos aqui o positivo e o negativo, 9 volts. Bom, aí dispõe-se de diversas lâmpadas ômicas L. Tá aqui a lâmpada. Tem várias delas, cujas características gravadas no vidro do bulbo são 9 volts, 6 watts. Então isso aqui a gente já pode escrever aqui, ó, uma lâmpada, ou seja, uma lâmpada, ela tem 9 volts, ou seja, ela foi fabricada para funcionar numa tensão de 9 volts, que é justamente o que a bateria fornece. Então essa bateria aqui foi feita para essa lâmpada foi feita para funcionar nessa bateria. E nós temos aqui 6 watts, que é a potência. 6 watts é a potência de uma lâmpada. Ok, aí diz assim, ó, letra A. Quantas lâmpadas L podem ser associadas em paralelo, uma do lado da outra, nos terminais AB aqui, ó. Então a gente vai colocar várias lâmpadas aqui, ó. Deixa eu colocar uma aqui. Como é que é o símbolo ali? Uma voltinha assim. Colocar outra aqui. Colocar outra aqui.
E sempre em paralelo, uma do lado da outra. Tá? Vou colocar aqui no meio. Ó. O desenho tá pequeno aí para vocês, né? Eu vou associando aqui, ó, várias lâmpadas aqui em paralelo, tá? Então ele está perguntando quantas eu devo associar em paralelo, aí nos terminais A e B, sem queimar o fusível. Conforme eu vou aumentando o número de lâmpadas aqui, você vai aumentando o consumo, você vai aumentando a corrente elétrica. Então chega uma hora que você pode passar de 4 amperes e queimar o fusível. Então ele quer saber quantas lâmpadas eu vou colocar aqui para que eu atinja o máximo de corrente possível sem queimar o fusível, tá? Ó, então, quantas lâmpadas sem queimar o fusível? Despreze a resistência do fusível. Então, o fusível aqui eu vou desconsiderar que ele tem uma resistência zero, não tem resistência, tá? Ok, então vamos lá, vamos pensar na lâmpada aqui agora. O que eu posso tirar dessa lâmpada? O exercício não é difícil, tá? O que eu posso tirar dessa lâmpada com essas duas informações? Eu posso pegar aqui, ó, lembra dessa fórmula aqui, ó? P igual a I, π. Lembra do π? Posso calcular a corrente que passa por uma lâmpada. Se eu colocar uma lâmpada só naquele circuito ali, eu vou ter a potência, aliás, eu vou conseguir achar aqui a corrente que passa por ele. Então vamos lá. A potência, o exercício diz que é 6. A corrente eu não sei. E a tensão é 9. 9. Vou passar o 9 dividindo embaixo do 6. Então fica 6 dividido por 9 igual a I. Vou colocar o I aqui. Vamos simplificar isso aqui. Isso aqui dá para dividir por 3 e por 3. 6 dividido por 3 é 2 e 9 dividido por 3 é 3. Tá? Bom, aí amperes, tá? Se você quiser deixar número decimal, isso aqui é 0, mais ou menos, né? Porque daí dá uma dízima, 0,67 amperes. Tudo bem? Olha só, pessoal, se eu colocar uma lâmpada nesse circuito, vai passar por ele, por essa lâmpada, por ela, né? Por essa lâmpada, 2/3 de ampere, ou 0,67 amperes. Tá? Mas eu quero saber quantas dessa eu posso colocar até atingir a corrente de 4 amperes, que é a corrente limite para não queimar o fusível. Eu posso passar uma corrente até 4 amperes. Né? Conforme eu for aumentando o número de lâmpadas aqui, cada uma passa 0,67 ampere, né? Vai aumentando a corrente, óbvio, vai aumentando a corrente que passa por aqui também. É como se fosse um rio, né? Então, aqui de azul, ó, a corrente vai fazer isso aqui, ó, ela vai vir por aqui, vai passar pelo fusível e vai chegar aqui e vai se distribuir pelas lâmpadas. Cada lâmpada recebe uma corrente de 0,67 ampere. Eu quero saber quantas vezes eu vou multiplicar isso aqui, ou essa fração aqui, até chegar no 4. Então, eu vou fazer assim a conta. Ó. Vou fazer de azul aqui. Ó. Quantas lâmpadas, eu vou chamar de N, quantas lâmpadas eu vou multiplicar essa corrente aqui, 2/3, para que eu obtenha uma corrente de 4 amperes. De novo, ó, quantas lâmpadas eu vou colocar no circuito que vai passar 2/3 de ampere por cada uma delas? Quantas delas eu preciso pôr para chegar até 4 amperes, que é o limite? Vamos fazer esse cálculo aqui? Ó, isso aqui é fácil. Ó. Você passa o 3 multiplicado, vai ficar N igual a 4 vezes o 3, e o 2 que estava multiplicando aqui em cima passa dividindo. Então, dividido por 2. Então, eu vou ter 4 vezes 3 é 12, 2 aqui embaixo, 12 dividido por 2, N igual a 6. 6 o quê? 6 lâmpadas. Eu vou precisar de 6 lâmpadas para chegar numa corrente de 4 amperes, que é o limite para não queimar o fusível. Tá? Então, essa aqui é a primeira resposta da letra A. Beleza? Agora vamos ver a letra B. A letra B diz assim, ó. Se o fusível for feito com fio de cobre, que tem essa resistividade aqui, vamos anotar aqui, mas aqui a gente já sabe que vai usar a segunda lei de Ohm. A resistividade é de 1,7 vezes 10 elevado a menos 8 ohm metro. De 1 milímetro quadrado, isso aqui é a área, né? Então a área é de 1 milímetro quadrado. Vocês lembram, né? Um fio ele é assim, né?
o fio, se você medir essa área aqui, ó, fizer um corte, né? Fizer um corte no meio do fio, você acha a área aqui. Essa área é de 1 milímetro. E 2 centímetros de comprimento. Então, o comprimento do fusível é de 2 centímetros. Então, vou colocar aqui ó, o L. Aqui, ó. O comprimento é a letra L, 2 centímetros. Qual será a sua resistência real? Então, vamos colocar o R aqui. A gente quer calcular o R. Eu vou usar a fórmula que tem tudo isso aqui. Óbvio que é a segunda lei de Ohm. Mas tem um detalhe, eu tenho que passar tudo para o sistema internacional. Esse de baixo aqui é mais fácil. Para eu passar centímetros para metros, a gente divide por 100. Vocês já sabem disso, né? Vou dividir o 2 para passar de centímetros para metros. A gente divide por 100. Então, 2 dividido por 100 é 0,02 metros. Agora, e a área? Vamos lembrar como é que faz? Ó? A área você tem que lembrar disso aqui. Ó. Metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Eu quero transformar 1 milímetro em metro. Então, a vírgula que está aqui, ela vem para cá. Só que eu vou ter que colocar 2 algarismos em cada casa. 2 aqui e aqui pode ser um só. Então, 1 milímetro quadrado é igual a 0,1, 2, 3, 4, 5 zeros e o número 1, metro quadrado. Tá? Agora vamos passar para a notação científica isso aqui. Isso aqui, notação científica, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é 1 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Ok? Então, eu vou colocar ali, ó, aqui em cima. 1 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Bom, agora eu já tenho os valores, eu posso usar a primeira lei de Ohm. Então, vamos lá, vou colocar aqui, ó. Resistência é igual. Fórmula da segunda lei. 1,7 vezes 10 a menos quanto? A menos 8 vezes. Aí o comprimento do fio, que é esse valor aqui, ó. Eu posso passar isso aqui para notação também, ó. Isso aqui é 1, 2. É 2 vezes 10 a menos 2 metros. Vou usar a notação aqui. 2 vezes 10 a menos 2. Dividido pela área de secção transversal, que a gente acabou de calcular, que deu 1 vezes 10 a menos 6. Pronto, agora eu tenho que resolver isso aqui. Eu posso juntar isso aqui, ó, 10 a menos 8 com 10 a menos 2, e já multiplicar o 1,7 com o 2. Então vai ficar assim. 1,7 vezes 2 é 3,4. 10 a menos 8 com 10 a menos 2 é 10 a menos 10. E aí eu posso passar isso aqui para cima. Esse 1 aqui não vale nada, pode tirar ele daqui, né? Não, dividir por 1 vai dar ali mesmo. Subindo 10 a sexta para cima, ele vai ficar positivo. Agora eu vou juntar esses dois. Então eu tenho uma resistência de 3,4. Menos 10 com 6 vai dar menos 4. Pronto, essa é a resposta. A resistência se mede em ohm. 3,4 vezes 10 a menos 4 ohms é a resposta da letra B. E assim a gente calculou, então. Olha, isso aqui seria aqui, a resistência do fusível, né? Resistência do fusível. Repare que a resistência é muito baixa, pessoal. Isso aqui é isso aqui, ó. Ó, é uma resistência muito baixa. Tá? E os fusíveis são assim, eles têm resistência baixa porque eles não podem atrapalhar o circuito. Tá? Eles têm uma resistência tão baixa que eles passam assim despercebidos. Tá? Eles não podem influenciar o circuito. Eles não estão ali para fazer parte do circuito. Eles estão ali só para defender o circuito. Tá? Para ser uma segurança para o circuito. Beleza. Então tá aí. Fizemos aí o exercício. Aqui nós calculamos o número de lâmpadas, né? Ok. Vamos para o próximo exercício. Pessoal, agora esse exercício aqui, olha só como ele é simples, não tem nada nele. Ele diz assim, na associação, aqui nós temos dois resistores em paralelo, né? Tá bem óbvio aqui, ó. Um resistor aqui em paralelo. E eles estão sob uma tensão de 12 volts, ó, entre os pontos A e B. Então, aqui, daqui até aqui o outro lado, nós temos 12 volts. Isso aqui é o U, né? Vamos colocar aqui, ó.
tensão é de 12 volts. Dois resistores em paralelo, determine o I2, que é isso aqui, ó, a corrente que passa nesse resistor de baixo, e o R1, que é a resistência do primeiro resistor. Então você tem um resistor R1 aqui em cima, você tem um R2 aqui embaixo que você sabe quanto vale, vale 3 ohms. Aqui em cima você tem uma corrente I1 que você sabe que vale 6, só que aqui embaixo você tem uma corrente I2 que você não sabe quanto vale. Tá? Nós temos que calcular essa corrente aqui e esse resistor aqui. Tudo bem? Vamos lá então. O que eu tenho? O que eu sei? Eu sei que uma associação em paralelo, você tem a mesma tensão para os dois resistores, não é? Então, se você tem 12 volts do ponto A até o ponto B, então quer dizer que esse resistor de baixo, ele está sobre 12 volts, e o de cima também está sobre 12 volts. Tá? Então, eu vou olhar para o de baixo aqui, ó, o resistor de baixo. O resistor 2, ele vale 3 ohms. E ele está sobre uma tensão de 12 volts. Certo? O que eu posso extrair dessas duas informações aqui? Sabendo a resistência e sabendo a tensão que está sobre o resistor de baixo. Eu posso usar a primeira lei de Ohm para descobrir a corrente que passa por ele, que aí vai ser o I2 aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Corrente, tensão, resistência. IUR, né? Primeira lei de Ohm. Aqui vai ser a corrente 2 e aqui o resistor 2. O que eu sei disso aqui? Então eu sei que a tensão é de 12 e o resistor é de 3. Resultado, a corrente que passa embaixo, no resistor de baixo, é de 4 amperes. 4 amperes, certo? Beleza, eu já descobri uma das respostas, né? Que é o I2 aqui. Agora eu preciso achar a resistência lá de cima. Vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho um circuito que está sob 12 volts, que tem uma certa corrente que eu consigo calcular. Olha só, essa corrente que chega aqui, ele é a soma da corrente 6 de cima com a corrente 4 de baixo que eu acabei de calcular. Tá? Então, eu vou colocar aqui do lado. Essa corrente que chega no circuito, ele é a soma da corrente 1 com a corrente 2. Tá? E ela vale o seguinte. Ó. A corrente 1 vale 6 amperes, está aqui, ó, 6. E a corrente 2 vale 4, é a que eu acabei de calcular, aqui embaixo, ó, 4 amperes. Então, a soma dessas duas correntes é a corrente geral, a corrente que chega aqui, 10 amperes. 10 amperes, ok? Então, eu tenho um circuito com uma corrente de 10 amperes, vou anotar com uma outra cor diferente, 10 amperes, sob uma tensão de 12 volts, certo? Eu consigo calcular, pessoal, sabendo a corrente, vou colocar de vermelho aqui agora, sabendo que a corrente é de 10 amperes, sabendo que a tensão é de 12 volts, eu consigo tirar disso aqui o valor da resistência equivalente. Uma resistência colocada numa corrente de 10 amperes sobre 12 volts. Quanto vai dar? Vamos calcular aqui, ó. Eu vou usar a fórmula do RUI. Vai ficar 12 volts dividido por 10 amperes. Ou seja, o resistor equivalente dessa associação é de 1,2 ohms. Essa é a resistência equivalente, ou seja, seria um resistor que eu vou substituir no lugar desses dois ao mesmo tempo. Substituindo os dois por um resistor, tem que ser o resistor de 1,2. Tá? Bom, agora eu quero saber o resistor que eu não conheço. Eu sei o valor da resistência equivalente e sei o valor do R2, que é 3 ohms. Eu preciso achar agora o valor do R1. Esse aqui eu não sei. Eu vou usar a fórmula que envolve resistor equivalente e dois resistores, que é isso aqui, ó. Lembra dessa fórmula aqui, ó? Resistor equivalente é igual. Eu vou multiplicar em cima e vou somar embaixo. Só que eu sei alguns desses valores, olha só. Eu sei que o resistor equivalente é 1,2. Eu sei que o R1 eu não conheço ainda o valor.
o R2 vale 3. Aqui embaixo, o R1 eu não sei quanto vale. E o R2 vale... Aí tem que somar aqui, ó. Aqui embaixo tem que somar. Vale 3. Vamos lá, tem que fazer essa matemática aqui agora. Resolver isso aqui. O que a gente pode fazer? Bom, primeiro eu vou pegar tudo isso aqui e vou passar para lá, multiplicando. Vai ficar assim, ó. 1,2 que multiplica R1 mais R3. Desse lado aqui ficou, esse aqui, ó, 3 com R1, 3R1. Só mudei de lado. Agora aqui, pessoal, é o seguinte, ó, você tem o 1,2 multiplicando tudo que está lá dentro. Eu tenho que fazer aquela propriedade chamada distributiva. Vou multiplicar aqui, o pessoal chama de chuveirinho também, né? Fazer o chuveirinho aqui, ó. 1,2 vezes R1, 1,2 vezes R1, mais 1,2 vezes 3 é 3,6, igual a 3R1. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo que tem letra e deixar de um lado, e o que não tem letra eu vou deixar do outro. Isso aqui tem letra, tem o R1, deixa aqui. Ou junta com aquele de lá, né? Eu posso pegar esse aqui e jogar para lá, então. E deixar o 3,6 sozinho aqui. Vai ficar 3,6 igual 3R1. Isso aqui que era positivo passa para lá, negativo. 1,2 R1. Tá? Agora, quanto que é 3 coisas menos 1,2 coisas? Vai dar 1,8 coisas. Certo? 3 menos 1,2 dá 1,8. E aqui do lado nós temos 3,6. Agora eu vou passar 1,8 dividindo. Então vai ficar 3,6 dividido por 1,8. E isso aqui é o sozinho aqui ficou o R1. 3,6 dividido por 1,8, se você fizer aí na sua calculadora, você vai ver que dá 2 ohms de resposta. Tá? Dá 2. Divisão aqui, né? 3,6 é o dobro de 1,8, então dá 2 a resposta. Esse é o valor do resistor 1, que está ali na figura. Cadê? Aqui. Deixa eu apagar aqui um pouco que está bagunçado, né? Nós descobrimos aqui, ó. Então, nós descobrimos primeiro, a tensão geral aqui é 12 volts. 12 volts. Calculamos essa corrente aqui de baixo, que deu 4 amperes. Somando essa corrente de 4 com essa corrente de 6, quer dizer que essa corrente que chega aqui no começo é uma de 10 amperes. Né? 10 amperes ela se divide, 6 para cima, 4 para baixo. Nós calculamos o resistor equivalente, que deu 1,6, né? E aí depois calculamos o R1, que deu 2 ohms. Então aqui o R2 está aqui embaixo, o R2 vale 3, o R1 vale 2 ohms. Ok? Dá até para tirar a prova real aqui, dá para a gente calcular de novo o resistor equivalente com esses valores aqui, vai dar 1,6. E dá para calcular a corrente usando a primeira lei de Ohm, a gente vai encontrar 10 de novo. Ok? O exercício não pediu, mas seria possível calcular a potência de cada resistor, usando o π aqui em cima, a corrente de 6 com a tensão de 12, vai dar 72 watts aqui em cima, e aqui embaixo também dá para calcular a potência, a corrente de 4 com uma tensão de 12, vai dar 48 watts aqui embaixo. Ok? É isso. Então, terminamos aí esse exercício. Vamos para o próximo. Bom, pessoal, o próximo exercício está aqui. Ele diz assim: deixa eu diminuir. Vamos aqui. São dados 2 resistores. A mesma temperatura tem a mesma resistência R. Então, 2 resistores de temperatura na mesma temperatura têm a mesma resistência R. Associam-se os 2 resistores inicialmente em série, depois em paralelo. Calcule as resistências equivalentes às associações feitas. Vamos fazer primeiro essa letra A aqui. Bom, o que o exercício diz? Que você tem 2 resistores R iguais, à mesma temperatura, para fazer a ligação deles em série e em paralelo. Então, vou fazer aqui, ó, primeiro em série. Vou fazer assim, ó.
R e outro R. Ele manda calcular a resistência equivalente nesse caso. Vocês sabem que a resistência equivalente numa ligação em série é simplesmente somar os dois. Então, a resistência equivalente, nesse caso, é só somar R mais R. Quanto que dá isso aqui? R equivalente, uma coisa mais a mesma coisa, duas coisas. Então, 2 R's. Pronto, essa é a resposta da primeira etapa. Mas não a resposta toda da letra A, porque ele pede também para ligar em paralelo. Então, eu vou ligar em paralelo agora. Ó. Vou colocar assim, ó. Um resistor aqui e o outro resistor aqui. Agora eu tenho uma ligação em paralelo. Neste caso, como são dois resistores iguais, R e R, vocês lembram que tem uma fórmula assim, né? Ó. Resistor equivalente, você pega um deles e divide pela quantidade deles. Qual é a quantidade que eu tenho aqui? Eu tenho 2, né? Então vai ficar assim, R dividido por 2, certo? Essa é a resistência equivalente para uma associação em paralelo. Então essa aqui é a resposta. Eu ainda tenho que colocar a unidade aqui, né? Vou colocar a unidade aqui, ohm, e aqui também ohm, tá? Mas a resposta é essa aqui, ó. Quando é em série é 2 R's, quando é em paralelo, R sobre 2. Tá? Então, olha só que interessante. Quando você tem dois resistores iguais e você liga eles em série, você tem o dobro de resistência. Agora, quando você liga eles em paralelo, você tem metade da resistência. Cai pela metade. Tá? Bom, mas aí o exercício, isso aqui foi a letra A, né? Mas ele pede mais na letra B. Agora ele vai complicar mais. Ele diz assim, ó. Modificam-se agora as temperaturas dos resistores, de modo que um deles tem a sua resistência diminuída 10% e o outro aumentada 10%. Calcule as resistências equivalentes das associações em série e em paralelo feitas nessas condições. Eu vou fazer de novo, só que agora eu tenho que levar em consideração isso aqui, que um diminuiu 10% e o outro aumentou 10%. Como é que eu vou escrever isso matematicamente? Vamos lá. Quando algo aumenta 10%, ou vou começar com a diminuição que é mais fácil, né? Antes eu tinha 100% de alguma coisa, então eu tenho 100% da resistência. Eu tenho a resistência inteira. Agora, se caiu 10%, quanto que sobrou agora? De 10% foi para... Se caiu 10%, foi para 90% do R. O outro resistor, que antes era 100% também, ele aumentou 10%, então ele foi para 110% da resistência que ele tinha. Então eu tenho aqui os dois resistores. Só que eu vou melhorar a matemática disso aqui, tá? Como é que eu vou escrever 90% na forma de número decimal, para ficar mais fácil? 90% é 90 por 100. 90 por 100 de R. E 110% é 110 por 100. A palavra porcento vem de por 100, de R. Vamos arrumar isso aqui. 90 dividido por 100, pessoal, é 0,9R. 0,9. Esse é um dos resistores. E o outro, 110 dividido por 100, é 1,1. Você pode fazer aí na calculadora. 110 dividido por 100 vai dar 1,1 R. Tá? Então eu tenho o outro resistor aqui. Então agora eu vou usar esses dois resistores para fazer de novo aquelas ligações ali de cima. Vamos lá. Vai ficar mais complicado agora. Vamos fazer primeiro em série. Em série vai ficar assim, ó. 1, 2. O primeiro é 0,9R. O outro é 1,1R. Como fica o resistor equivalente numa ligação em série? Você vai somar, né? Resistor equivalente aqui é a soma dos dois. Então é 0,9R mais 1,1R. Somando isso aqui, 0,9 coisas com 1,1 coisas vai dar 2 R's. Duas coisas.
Então eu tenho uma resistência que é 2Rs, certo? Então olha só, eu tinha lá no começo, ó, lá quando eu fiz o primeiro cálculo aqui, deu 2Rs também. Opa, deixa eu só Ctrl Z aqui. Ó, deu 2Rs aqui também, ó. Ou seja, se você alterar a temperatura, eles alteram as resistências um para cima, outro para baixo, mas no final das contas deu a mesma resposta. 2R aqui, 2R aqui também. Vou até colocar a unidade aqui, ó, ohm. Mas deu 2Rs também, tá? Agora vamos ver em paralelo, se muda? Vamos lá. Vou desenhar aqui de novo, em paralelo fica assim, né? Aqui eu tenho 0,9R e aqui eu tenho 1,1R. Bom, eles não são iguais, eu não posso usar a fórmula de um deles dividido pela quantidade deles, mas eu posso usar aquela outra fórmula que é assim, ó. Resistor equivalente é igual. Multiplica em cima, soma embaixo. Multiplica em cima vai ficar 0,9R vezes 1,1R. Embaixo a gente soma 0,9R mais 1,1R. Então, eu vou ter resistor equivalente igual. Aqui embaixo é fácil, 0,9R com 1,11R, eu já fiz aqui em cima. Deu 2, 2Rs. Agora eu tenho uma multiplicação aqui, ó. 0,9R vezes 1,1R. Vamos fazer isso aqui? Vou pegar a calculadora aqui, ó. 0,9 vezes 1,1. 0,99. 0,99R. Agora o que eu posso fazer aqui, ó? Posso cortar R com R, tá? E aí vai sobrar o quê? Resistor equivalente é igual... Opa, peraí que tem um erro aqui. Vou voltar aqui, voltar. Olha só, eu multipliquei o 0, deixa eu aumentar aqui, ó. Mudar de cor. Eu multipliquei o 0,9 vezes 1,1, deu 0,99. Mas eu tenho que multiplicar o R pelo R aqui, ó. O que é R vezes R? R vezes R é R ao quadrado, certo? Beleza, agora dá certo. O que dá para fazer aqui agora? Eu vou dividir 0,99 pelo 2 e vou fazer o seguinte, ó. R ao quadrado dividido por R, você sabe que R ao quadrado é R vezes R. E aí eu vou dividir embaixo por R, o que vai dar? Corta um R com R de baixo. Vai sobrar um R em cima. Então vai ficar assim, ó. R equivalente é igual. 0,99 dividido por 2 vai dar... Deixa eu pegar aqui a calculadora. Acho que não dá para... Vocês não estão conseguindo ver aí. Vou fazer aqui, ó. 0,99 dividido por 2 vai dar 0,495. 0,495. E aí sobrou um R aqui, né? Porque tem um R ao quadrado e aqui não. Então, sobrou um R aqui. R. Isso é ohm. Olha aqui a resposta. 0,495 Rs. Tudo bem? Então, esse aqui é a resposta para ligação em paralelo. Esse aqui é a ligação para associação em série, quando você tem um sobe 10%, o outro desce 10%. Antes de acontecer esse negócio dos 10%, a gente tinha isso aqui. Em série era 2Rs, série era 2Rs, em paralelo R sobre 2. Beleza? É isso. Então, esse exercício fica assim. Próximo. Ok, eu estou com o último exercício dessa série. Vamos lá, vamos terminar aqui. Liga-se uma resistência R em paralelo a uma resistência de 17. Então, vamos desenhar aqui, primeira coisa. Vamos lá, vou fazer aqui, está dizendo que é em paralelo, então... Liga-se uma resistência R a uma resistência de
17, opa, ficou meio torto, mas tudo bem. Uma resistência de 17 ohms. Tá aí. Com o objetivo de diminuir 25% dessa resistência de 17. Bom, já dá para a gente calcular quanto é a redução de 25% de 17. Bom, antes aqui eu tinha 100% de 17. 100% de 17, certo? Só que agora vai diminuir 25. Então, se eu diminuir 25%, quanto que vai sobrar? Se eu tirar 25 do 100, sobra 75%. 75% de 17. Então, agora eu não tenho mais 100%, eu tenho 75%. Como é que calcula isso aqui? Bom, 75% é 75 sobre 100 de 17. 75 por 100 é 0,75 vezes o 17. Vamos ver quanto que dá isso aqui? Eu vou pegar a calculadora aqui. Ela não vai aparecer aí para vocês, mas eu vou colocar aqui, ó. 0,75 vezes 17, 12,75. 12,75 ohms. Ou seja, caiu para 12. Então, ou seja, ele quer colocar um resistor em paralelo para que esses 17, né, substituindo esses dois sejam um equivalente de 12,75, ou seja, uma queda de 75%. Aliás, uma diminuição de 25%. Caiu para 75% do que era antes. Ok? Então, determine o R. Agora eu tenho que saber quanto que é esse R aqui em cima que eu tenho que colocar para que aconteça isso. Vamos lá. Bom, pessoal, eu tenho dois resistores em paralelo, certo? Então, eu posso usar essa fórmula aqui, ó. Vou fazer de azul aqui, ó. Resistência equivalente é igual. Multiplica em cima e soma embaixo. Então, vou pegar, multiplica em cima, R vezes 17 e soma embaixo, R mais 17. Aí um detalhe, eu sei quanto vale isso aqui, ó. Aqui, ó, acabei de calcular, 12,75. Então, vou colocar aqui, ó. 12,75 é igual R vezes 17, ó, R17. E aqui embaixo, R mais 17. R7, né? Tava pensando aqui no jogador do Cristiano Ronaldo. Ele é R7, não é R17. Bom, que nem é R7, é CR7, né? Cristiano Ronaldo, CR7. Bom, vou continuar aqui. Eu vou passar agora essa parte aqui multiplicando lá. Então vai ficar 12,75. Aí vou abrir parênteses aqui. R mais 17 igual a R17. Passei multiplicando. Agora eu tenho que fazer igual eu fiz no outro exercício atrás. Eu tenho que fazer a distributiva aqui, ó. Chuveirinho, né? Ó, vou multiplicar pelos dois que estão dentro dos parênteses aqui. Então vamos lá. 12,75 vezes R é 12,75R. Mais 12,75 vezes 17 agora. Eu vou fazer aqui na calculadora. 12,75 vezes 17. Vai dar 216,75. 216,75. E aqui eu continuo tendo, ó, vou só inverter aqui, 17R. Agora eu tenho que arrumar isso aqui. Olha só, eu vou pegar essa parte aqui e vou jogar para lá. Ele está positivo, ele fica negativo lá. Então vai ficar assim, ó. 216,75 igual 17R menos 12,75R. Agora eu consigo fazer a subtração aqui, ó. 17 coisas menos 12,75 coisas. Então eu vou pegar 17 menos 12,75. Vou fazer aqui na calculadora. 17 menos 12,75 vai dar 4,25. Então vai ficar assim, ó, 216,75 igual
4, quanto? Esqueci. 4,25 R. Agora eu vou passar o 4,5 dividindo, e aí eu termino o exercício. Então vai ficar 216,75 dividido por 4,25. Isso aqui vai dar o R. Vou deixar o R do lado de cá. R. Então, a resistência que eu vou ter que colocar ali vale. Vou fazer essa divisão aqui para terminar. Vou pegar aqui na calculadora 216,75 dividido por 4,25. Vai dar uma boa ideia, né? Que o pessoal chama 51 ohm. Esta é a resposta. Esse é o valor do resistor que tem que ser colocado aqui, aqui, aqui. Quanto deu? 51. 51 para poder, junto com esse 17, fazer com que o 17 caia para 12,75. Né? Os dois juntos, né? Os dois juntos, né, vão fazer com que, em vez de 1,17, eu tenha 12,75. Beleza? É isso, pessoal. Terminamos aqui então essa série de exercícios. Essa segunda parte foi mais complicadinha, né? Porque era o final da lista. Vamos ver se eu coloco a avaliação aí. Eu já era para ter colocado a avaliação já semana passada, eu não coloquei. Vou fazer uma avaliação essa semana, tá? Teve feriado aí, acabou atrapalhando um pouco. E na semana que vem não, daqui a pouco, né? Que eu vou postar essa aqui que eu acabei de fazer é uma das atividades da semana. Tem a outra que eu já vou dar início à associação de resistores mistos. Então, série com paralelo, tudo junto. Aí a coisa fica um pouquinho mais trabalhosa. Ok, pessoal, é isso. Valeu. Agora eu vou lá dormir e espero que vocês façam as atividades. E daqui a pouco, né, de manhã, quando amanhecer, eu vou gravar a segunda parte das atividades da semana. Valeu? É isso. Um abraço a todos. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.